Durante reunião realizada ontem na Sociedade Rural sobre parcerias de entidades com a Expo Engá, foi, de acordo com o site portal de notícias odiariomaringá.com.br, uma decepção com relação à postura do vice-presidente da Sociedade Rural, Henrique Pinto, quando o secretário do Bem-Estar Animal sugeriu que as pessoas pudessem, se quisessem, doar ração para animais abandonados e que estão abrigados em ONGs. Segundo o portal de informações, Henrique Pinto disse que era um absurdo e não concordava jamais com isso e que gosta de animal mesmo para comer, segundo informações do site. Foi bastante impactante para os protetores de animais essa postura. Ainda com relação a esse assunto, nós entramos em contato com a Sociedade Rural, entramos em contato também com o vice-presidente Henrique Pinto. Não quis se declarar, disse que vai falar judicialmente, mas ele enfatizou que, para ele, a prioridade é o ser humano. Edivaldo Magro. Pois é, a gente defende muitos animais nessa cidade, né? É importante dizer que na gestão Ulisses Maia, de fato, foram implantadas algumas políticas que avançaram muito na defesa dos animais. Eu entendo o Henrique Pinto é um pecuarista, é um pessoal... Henrique Pinto, acho que é isso o sobrenome dele. É. Ele é do agronegócio, um grande produtor rural e sem contestar a fala dele, mas defender os protetores de animais, né? Quero deixar claro essa posição aqui. É outra fala talvez infeliz, eu não sei se tirada do contexto, é preciso entender um pouco a fala integral dele, o que efetivamente ele diz. Eu só sei que essa troca de ingresso por alimentos acontece no dia do show. No dia do show do exatamente. Que é gratuita a entrada. Ela é importante e eu não sei se vai ser proibido você levar a ração. Não foi definido isso ainda, ou é proibido nesse momento. Porque o ano passado, ou pelo menos nas gestões, nas 2 vezes, ou 3 ou 4 que eu participei, não havia exclusão do alimento. Era permitido você chegar lá, se eu chegar lá com 1 quilo de ração, só se tiver uma lei ou uma decisão junto do Provopar, porque pelo que me consta, essa é uma concessão que é feita. Aliás, aí a gente pode até entrar numa série de questões com relação à sociedade rural. Se eu chegar lá com 1 quilo de ração, não será recebido, é isso, cara? Na verdade, ficou muito sugestiva a situação, não ficou... Porque me parece que quem deve decidir essa questão, isso é o Provopar. O Provopar pode sim, talvez, aceitar que seja levado 1 quilo de alimento, ou que seja também de forma voluntária eu levar 1 quilo de alimento e levar 1 quilo de ração, efetivamente. Creio que não cabe à sociedade rural tomar esse tipo de decisão por uma razão. No dia do show, a prefeitura entra com show, verdade, nesse ano vai ser um absurdo, para variar, quase R$500 mil, e franquia-se a entrada do cidadão mediante entrega de 1 quilo de alimento. Então, não é de graça. No dia do show não existe portões abertos, é portão cobrado, sim. Você dá 1 quilo de alimento. Então, se o cidadão resta saber, se eu chegar lá com 1 quilo de alimento, 1 quilo de ração, vai ser permitido a entrada ou não? Aí acho que só tem que ficar claro. Sempre em defesa dessas rapaziada aí que são os cuidadores autônomos, tantas vezes já falei aqui, eles fazem um trabalho excepcional, né, que complementa muitas vezes o trabalho da prefeitura ou leva esse trabalho a um nível muito mais elevado de defesa dos animais. E um dos grandes problemas deles é exatamente a alimentação. Então, eu acho que tem que se entender tanto um lado quanto o outro, mas me parece que o lado da prefeitura deve ser permitido, ou pelo menos aceitável, que se entregue 1 quilo de ração lá. Não vejo problema nisso. Luiz. Não, antes de dar meu posicionamento, eu só vou esclarecer uma questão. Essa questão de doar, a pessoa tem liberdade para doar o que ela bem entender. Se ela quiser doar 1 quilo de ração. Agora, o pedido do alimento sempre foi uma exigência para a troca dos ingressos e para a entrada no parque. Eu acredito que uma coisa não exclui a outra. É 1 quilo de alimento para seres humanos.
um quilo de alimento perecível para seres humanos. Mas não é essa medida. Não perecível. Não perecível. Mas não tem isso no discurso. Deixa eu só esclarecer, então. Acredito o seguinte, né? É um quilo de alimento não perecível para seres humanos, e acredito o seguinte, uma coisa não exclui a outra, né? A questão dos animais, ela é extremamente importante, tem que sim ser realizada, esse tipo de ações para doação, inúmeras ações de proteção à causa animal, como o município vem sempre fazendo, nós temos uma secretaria para isso. Mas essa questão da doação de alimentos, ela atende entidades assistenciais que fazem um trabalho muito importante na nossa cidade. E esses alimentos arrecadados, infelizmente, são insuficientes para manter essas entidades durante todo o ano. Então, mudar essa política pública que acontece através do Provopar é algo que prejudicaria diretamente o funcionamento dessas entidades. Por isso que, desta forma, sem aviso prévio, em cima da hora, eu acho que fica difícil. Né? Todos nós gostamos de animais aqui na bancada, eu mesmo tenho os animais na minha casa, só que eu acho que a gente tem que separar as duas políticas públicas e colocar de uma outra forma para que o cidadão possa contribuir também para com a causa animal. A questão da postura do Henrique Pinto é um empresário muito respeitado, consolidado, talvez não se expressou da melhor forma possível, poderia ter se expressado de outra forma, mas ele trouxe à tona a opinião dele, que ele acha que é mais importante fazer a doação para alimentos para as pessoas do que para animais nesse momento. E é algo que a gente tem que entender mesmo sendo colocado dessa forma, difícil. Nós não precisamos concordar, mas é a opinião dele e ele, como cidadão, pode se manifestar a sua opinião desde que não fira outras pessoas e não esteja em conformidade com a lei, né? Então, assim, acho que a gente fazer um julgamento prévio disso, sem ele se manifestar, sem ele colocar o seu ponto de vista... Ele não quis se manifestar. Não, eu entendo, mas se ele quer se manifestar nos autos, sem o ponto de vista, eu não gostaria de fazer um juízo de valor, Luiz Neto, nesse momento. E é um empresário que já contribuiu muito por Maringá, ajudou muito no Covid, fez doações importantes, tem uma influência na CIN, ajudou muito a contribuir com o crescimento da nossa cidade. Então, assim, não concordo, penso que talvez não é dessa forma, mas é a opinião dele, concordando ou não, ele se expressou e é um direito dele. Celestino. É exatamente isso que o Luiz Neto falou. Eu acho que faltou, está fora do contexto, né? Talvez ele não se expressou direito. E a tradição, né, a arrecadação de alimentos do Provopar, né, para entregar às entidades. Esse trabalho de doação de ração já é feito, né, pelas entidades, já é feito pela Secretaria de Bem-Estar Animal. Então, assim, eu acho que faltou tempo, né, para ser colocado isso através do secretário. Acho que está tudo certo, acho que é polemizar um assunto aí que já está esclarecido. A sociedade rural já faz um trabalho junto com o Provopar aí, brilhante, e a arrecadação de alimentos que depois é entregue para as entidades. Doutora Monique. Eu concordo com o Luiz Neto, eu entendo que é essencial essa arrecadação de alimentos. O que isso gera, né, o quanto as pessoas precisam disso, as entidades que atendem a população precisam desse alimento arrecadado. E eu acho que a colocação dele foi muito infeliz. Ele foi infeliz na fala dele. Eu não conheço o contexto por completo. A gente tem um recorte aí, né, do que foi dito. E eu acho que a gente tem que focar no que é essencial, né? A gente precisa, sim, arrecadar e fazer mais políticas públicas para dar o alimento. Eu acho que a entrada no parque faz isso muito bem. A gente tem outras ações durante o ano e outros lugares que fazem essa arrecadação também. E a gente tem a política pública e as ONGs que atendem os animais. E eu acho, assim, que nessa gestão, principalmente, os animais estão muito bem atendidos. É isso mesmo, Gilmar. Olha, uma coisa não exclui outra. No caso, as pessoas poderiam doar os alimentos, quer dizer, entrega o alimento em troca do ingresso, e aqueles que quisessem doar a ração, poderia fazer. Ele falou no momento onde tinha protetores de animais, e você sabe muito bem como as pessoas que têm essa... Eu acredito ser um dom, porque as pessoas... Tanto as pessoas que cuidam de gente, como as pessoas que cuidam também do meio ambiente e desses animais. Nós sabemos que eles têm uma vida, muitas vezes, sacrificam alguma coisa para casa e tudo mais assim, para poder dar o atendimento aos animais, né? Foi uma fala, naquele momento, infeliz, mal colocada, foi dada a oportunidade para que ele pudesse dar a versão dele, mas, infelizmente, ele não quis dar a versão dele, que a gente também não critica também dessa forma. Ele não quer falar,
fazer o quê, né? Mas foi dada a oportunidade para que ele pudesse conversar, dar a versão dele no mínimo. Calazans. Olha, o pessoal que faz o trabalho aí de cuidar dos animais, o trabalho de resgate, enfim, né? De fato é um dom, sim, porque é um trabalho difícil, um trabalho sensacional. Ainda bem que tem essas pessoas que se dedicam a isso. Mas eu acredito que não tem fala fora de contexto, com todo respeito aos meus colegas. Ele foi claro na opinião dele. E ele tem o direito de ter a opinião dele. Eu acho um absurdo a gente ter que gerar uma polêmica desse tamanho por conta da opinião dele. Ele tem todo o direito de ter a opinião dele, no sentido de que o alimento tem que ser exclusivamente para o ser humano. Eu não estou defendendo a ideia, certo? Quero deixar claro isso. Não estou defendendo. Eu estou defendendo o direito dele ter opinião. Independente se eu discordo dessa opinião ou não, ele tem o direito, ele manifestou a opinião dele. Essa é a opinião dele, gente. Paciência se alguém discorda da opinião dele, certo? Eu acho que ele falou a opinião dele. E aí eu fico preocupado que a gente está num momento de um politicamente correto que está escravizando a mente das pessoas e retira a liberdade de ser autoritário. Porque a gente para discutir agora uma fala de um empresário que tem uma história importante na cidade. De repente, quem não conhece o empresário vai ficar ouvindo aqui a partir da crítica de uma frase que ele falou em uma reunião e não sabe tudo que ele já fez para a cidade. Entenderam? Então, assim, eu, independente de ser certo ou errado, eu não vou nem falar a minha opinião com relação a isso, porque eu quero dizer que, mesmo discordando, eu defendo até o fim o direito dele ter a opinião dele. Foi a opinião dele e não tem nada de mais nisso. Edivaldo? Ele falou com o diretor da sociedade rural ou foi no ambiente com amigos? Porque são duas situações, viu, Calazans? Uma reunião Quando na você fala Expoingá. no nome de um diretor da Expoingá, numa reunião, que está se tomando uma decisão, que a entidade está tomando, essa decisão tem caráter já de decisão, não vai se aceitar. Tá, mas houve essa decisão, foi tomada? Não, é só entender, viu, Calazans? Quando eu falo em nome de uma entidade, aí não é pessoal, aí eu acho que você fala em nome da entidade. Concordo e reconheço a necessidade de defender a opinião pública, mas quando um prefeito, por exemplo, não pode ter opinião pessoal quando ele expressa uma decisão em nome da coletividade da comunidade. Vamos deixar claro. Aí, nesse caso, ele é uma pessoa extremamente importante na sociedade rural. Eu nem sei quem que é o presidente. Não foi bem assim, né? Então, se só entender o contexto. Não foi bem assim. Só para entender o contexto de como ele falou. Se expressa uma decisão. A opinião dele foi decisão da entidade? Não, eu não sei. Quem conduzia a reunião não era ele, né? Ele se manifestou enquanto diretor e vale lembrar que a instituição é uma associação. É uma associação que tem parceria com o município, apenas. Então, enquanto diretor, ele pode dizer o que ele bem entende. Agora, a questão moral, concordo com você, talvez não fique tão legal. Mas ele tem o talvez direito de expressa, ele tem expressado a opinião da sociedade rural. Não foi o caso. Então, só entender a circunstância. 6h34.